esse é o meu lugar. Foi aqui que escolhi para adorar, e aqui posso sentir o Espírito de Deus em mim falar. Foi aqui que descobri o que é amar. Aprendi o que é importante para mim. Uma família verdadeira que ganhei. Hoje vivo a mais perfeita comunhão. É aqui que Deus fala comigo. É tudo que preciso pra encontrar o meu destino, permanecer na luz. É aqui que Deus fala comigo. É tudo que preciso pra encontrar o meu destino. Igreja Batista Missionária, nossa igreja, nossa casa, lugar de paz. 33 anos de pura emoção. Rua Tupinambás 320, Iguaçu, Ipatinga, Minas Gerais. Missionária. Por
Digam todos glória a Deus. Vocês estão bonitos hoje? Então abra a tua Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 1 apenas. Romanos 8, capítulo 8, verso 1 diz assim: agora, comigo igreja, bem forte. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há algumas Bíblias, a Bíblia da imprensa bíblica brasileira, que coloca mais na frente assim: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu tive o cuidado hoje de olhar isso aqui, para a gente não ficar assim meio na dúvida com relação à veracidade da Bíblia. Aí o que eu fiz? Fui lá na própria Bíblia da imprensa bíblica brasileira, que é uma outra versão paralela com a Sociedade Bíblica do Brasil. A minha Bíblia é da Sociedade Bíblica do Brasil. Então eu li tanto em uma como na outra, vi um suposto acréscimo, mas na própria imprensa bíblica brasileira, eles colocam um númerozinho lá. Então eu fui no númerozinho para ver o que eles diziam. Então, o número 1zinho lá, pede para a gente ler o versículo 4, que é a repetição desse suposto acréscimo. Então, o versículo 4 é uma repetição do suposto acréscimo. Diz assim, olha: a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós, ou cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você me perguntar, pastor, por que algumas Bíblias têm supostos acréscimos, ou supostos cortes, como por exemplo, o menor versículo da Bíblia não é não matarás. De acordo com versões, o menor versículo da Bíblia é: e disse Jó. Mas na versão da imprensa bíblica do Brasil, esse versículo, e disse Jó, está assim: e Jó falando, disse. Então vocês percebem que às vezes, nas versões, há um acréscimo de letras, ou diminuição de letras, mas a Bíblia não se contradiz. Ela faz questão de, mesmo que as versões sejam diferenciadas, como a versão da linguagem de hoje, que eu também peguei para ler, mas não vi muita coisa diferente, o cerne da mensagem é a mesma. Então eu vou ler com vocês na minha versão, e vou fazer de conta que estou usando da imprensa bíblica brasileira. Estou lendo aqui na Sociedade Bíblica do Brasil. E agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estou saltando para o verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na imprensa bíblica do Brasil está assim: e agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Digam amém. Queridos, condenação. Indonésia é um país, se não me engano, que condenou à morte uma pessoa brasileira apenas porque entrou escondido na sua prancha de surf uma quantidade de drogas. Assim detectaram aquele homem, ou detectaram o crime daquele homem, ou detectaram o delito daquele homem. As leis indonésias, elas dizem que qualquer caso é passível de morte. Em Dubai, nós ouvimos uma reportagem simples, onde diz que qualquer caso de furto, as leis de lá, assim que pega a pessoa roubando alguma coisa, começa cortando um dedo. Se persistir no erro, corta mais outro. Se continuar roubando, fica um cotoco.
são leis. Estados Unidos tem estado, dos 50 estados americanos, tem estado que é a pena de morte. Tem estado que perdoa um caso de assassinato. São leis. E geralmente a gente fica querendo saber por que o Brasil não aplica determinadas leis, a exemplo dessas nações. Se cair água aqui, não preocupem não, tá? Isso é bênção de Deus. A exemplo dessas nações, ou que as nossas leis fossem pelo menos mais apertadas, para evitar não só a criminalidade, mas também as distorções sociais tão grandes que nós temos em nossa nação. Alguém, por exemplo, já falou comigo, por que o Brasil não tem pena de morte para estuprador? Já se discute aí a questão da castração química para estuprador. Todas essas leis, se vierem para cá, ou se forem sancionadas, serão leis que vão causar no infrator um certo medo para que ele não persista no erro. Mas aqui nós nos deparamos, queridos, com outras leis, principalmente as leis espirituais. Por exemplo, você está vivo, fala glória a Deus. Mas a Bíblia fala que existe uma lei. A alma que pecar, esta morrerá. Mas você está vivo. Deus deixou de cumprir a lei? Ou esta lei foi para um povo? Ou esta lei foi para uma região e um contexto? Bem, na verdade, nós nascemos ou fomos criados para vivermos eternamente. Falei amém. E a morte é uma consequência desse nosso pecado. Se hoje nós vivemos, queridos, nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, é porque estamos inseridos nessa lei, embora ela não seja tão divulgada. Mas a morte é o pagamento do nosso pecado. Está na ponta da língua de todos vocês, salário do pecado é a morte. Mas a morte ela pode ser compreendida por dois ângulos: a morte física e a morte espiritual. Comigo, fala bem forte: morte física e morte espiritual. Sem sabermos, sem aprofundarmos, sabia que nós estávamos mortos? Paulo explica isso aos Efésios, dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Repetem comigo: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, mesmo estando mortos em nossos pecados. Amém? Parece que a lei, ela cumpriu em nós, cumpriu na raça humana, o que ela, ou por ela estabelecido. Todos vão morrer, todos vão experimentar a morte, e mais cedo ou mais tarde a gente vai um dia juntar os cascos. Um dia nós vamos parar ali na sepultura. Mas eu disse que a morte pode ser entendida por dois ângulos: a morte física, falem comigo, morte física, falem forte, morte física, mais alto que o som da chuva, morte física, e a morte espiritual. Então, na morte espiritual, deixa eu adiantar para vocês darem glória a Deus, nós fomos abolidos dessa morte chamada espiritual. Ele vos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados. Condenação é o resultado de um delito. Condenação é o resultado dos nossos erros. Todos nós podemos nos tratar como réus perante nossa própria condição de pecador. Mas Paulo aqui em Romanos, depois de discorrer sobre a questão da lei,
ele chega ao ápice da absorção, dizendo: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dentre os episódios bíblicos, existe um que merece bastante realce, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para aquele caso que conta a história de Jesus e a mulher adúltera, aquela que foi apanhada em flagrante adultério. A história não fica presa somente nela, na mulher, a mulher adúltera e os seus acusadores. A história revela que qualquer transgressão às leis divinas eram passivas de julgamento e condenação. A mulher foi apanhada em flagrante adultério. Este é o pecado, este é o delito, esta é a transgressão. Trazem na presença de Deus, melhor, na presença de Jesus. Este é o tribunal. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Este é o julgamento. Todos foram acusados pela própria consciência. Esta é a sentença. Se observarmos que aqui estava armada a barraca do julgamento, onde os personagens presentes eram Jesus, o juiz, a mulher adúltera, a acusada, os homens da época, os acusadores. Observem que faltou a defesa. Aquela mulher estava indefesa. Aquela mulher estava sem o seu advogado de defesa. Aquela mulher poderia ser condenada simplesmente por falta de defesa. Onde estava a defesa daquela mulher? Quem iria defender aquela mulher? Quem iria pegar uma causa já arruinada, uma causa já perdida e sem chance de absolvição? Para todos os efeitos, a mulher já estava em condenação. Os homens da cidade, cada um com uma pedra exemplar, ou um exemplo de pedra, e todos estavam a ponto de lançar pedras naquela mulher. Foi quando então chegaram diante de Jesus, talvez para ouvir o veredicto final, talvez para ouvir de Jesus, quem sabe, a sua palavra de orientação, uma vez que Jesus também é o nosso juiz. E de repente falam com Jesus: Senhor, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, essa mulher errou. A lei nos diz o seguinte, que tais mulheres devem ser apedrejadas. Não deve haver condolência com esse tipo de pecado. Não deve haver tolerância com esse tipo de pecado. E aí, Senhor, tais mulheres devem ser condenadas. E tu, pois, que dizes? Na verdade, a intenção daqueles homens não era absorver a mulher, nem condená-la simplesmente pela lei, mas testar até onde vai a coerência da mensagem de Jesus Cristo. Se ele dissesse assim: perdoa, porque eu vim pregar perdão, eu vim absorver os pecados das pessoas, eu vim receber na cruz, nos meus ombros, o pecado de todos, e essa pobre coitada pode ser perdoada, ele estaria em contradição com a lei de Moisés, da qual ele mesmo disse que era o cumpridor cabal. Ele sempre disse: eu vim para cumprir a lei. Talvez se ele dissesse assim: apedreja essa mulher, joga a pedra nessa geni, mata essa mulher de uma vez por todas, talvez ele estaria também contradizendo a mensagem de amor e de perdão que ele tanto pregou. A sabedoria de Jesus Cristo, queridos, não vou dizer que ela me encanta, porque Ele é Deus, e em Deus habita toda a sabedoria, mas Jesus foi um tanto quanto sutil na resposta que deu para aqueles homens acusadores. E a resposta que ele deu para os acusadores foi transferir para eles, para cada um deles,
a responsabilidade pessoal de absorver ou condenar, foi quando ele disse para aqueles homens: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que todos saíram, todos acusados pela sua própria consciência, saíram um por um, e a Bíblia diz, a começar dos mais novos até crianças, dos adolescentes até adolescentes, aos mais velhos até os anciãos. Todos saíram, porque ali eles também se submeteram a um julgamento pessoal, a um julgamento intrínseco, a um julgamento, irmãos, pessoal também. Eles saíram acusados pela própria consciência. E aí a mulher foi absorvida. Mulher, onde estão os teus acusadores? Mulher, onde estão aqueles que te condenam? E ela trêmula, quero imaginar, trêmula, ela olha para Jesus e diz assim: não tem ninguém. Queridos, talvez a melhor palavra que uma pessoa em pecado possa ouvir, talvez a melhor palavra que uma pessoa condenada possa ouvir, foi a palavra que Jesus disse para aquela mulher: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Queridos, glorificado seja o nome do Senhor. Vejo uma movimentação dos irmãos com relação às goteiras. Parece que hoje está aqui presente uma música de um cantor chamado Sérgio Reis. A música que ele fala: pinga em mim. Então, se caso estiver acontecendo essa música, ou melhor, o fato é em você, mude, sem chamar muita atenção de banco, porque hoje Deus quer fazer chover dentro e fora da igreja. E isso é motivo de glorificação ao nome do Senhor. Pode aplaudir ao Senhor que manda chuva. Aleluia. Aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Este é o julgamento. Todos foram acusados pela própria consciência. Esta é a sentença. Observando aqui que este tribunal, os personagens, Jesus, o juiz, a mulher adúltera acusada, os homens da época, os acusadores. E cadê a defesa? Ela não tinha defesa. Para todos os efeitos, a mulher estava condenada. Ela não estava cônscia de que sua condenação estava eminente. Ela só não sabia que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é isso que hoje a mensagem vai realçar na sua vida. Nenhuma condenação, falem comigo bem forte, alto e bom som. Nenhuma condenação há, fale gritando, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Podem aplaudir ao Senhor. Ela não sabia que Jesus estava atuando como juiz, mas também como advogado de defesa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Quando ele fez a declaração: aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra, estava transferindo o julgamento para dentro das pessoas, e ao mesmo tempo, querido, tornando-as iguais à mulher. O pecado dela foi adultério, e o daqueles homens, qual que foi? Uma variedade de pecados, inclusive a falta de amor. Falta de amor é pecado. Alguém já chegou a dizer: pastor, mas eu amo quem me ama. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar até aqueles que nos perseguem, até os nossos inimigos. E mesmo que eu não ame uma pessoa que não mereça o seu amor, nós estamos pecado com o pecado da omissão, porque a Bíblia diz amar a todos. A Bíblia insiste em dizer amar a todos. Condenar é um ato de sentenciar. Condenar é um ato de reprovar, de declarar culpado. O condenador é aquele que condena ou reprova. O reprovador é o que impõe a pena. E condenado é o criminoso, é o réprobo,
é o malvado. Só que essas classificações dicionárias caem por terra quando eu cito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Preocupação de Paulo, nesse caso, nos primeiros capítulos de Romanos, era passar para aqueles irmãos que os judeus estavam mais preocupados em condenar do que acreditar na nossa justificação perante Deus. Eu sou justificado. Embora a Bíblia diz, irmãos, que a justiça humana é como um trapo de imundícia. Embora a Bíblia diz que a justiça humana não tem nenhum valor. Percebo, por exemplo, que apenas o jogar de uma toalha na grade chama mais atenção da igreja. Ficam todos olhando para o Hilbert e para o garotinho do que olhando e prestando atenção na mensagem. Perceba que você também é pecador. Falem comigo, eu sou pecador. Fale forte, eu sou pecador. Fale forte, eu sou pecador. Mas aqui está o julgamento. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A preocupação de Paulo nos primeiros capítulos de Romanos era passar para aqueles irmãos que os judeus estavam mais preocupados em aplicar a justiça. O judeu legalista, aprisionado pelos preceitos pecaminosos, eram sempre o impedimento da afluência da graça de Jesus a despeito do nosso pecado. Paulo não queria obscurecer o pecado de ninguém, como nesta noite eu também não quero obscurecer o seu pecado e o meu pecado. Todos nós pecamos, assim a palavra diz. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pode ser que o meu pecado seja diferente do seu. Pode ser que o meu seja menos vergonhoso do que o seu. Possa ser que o seu pecado seja mais grotesco do que o meu. Mas todos pecamos. Todos estamos eminentes, irmãos, aos nossos deslizes. Lá em Provérbios diz, admite que o ser humano, que o justo pode cair até 7 vezes. Está lá em Provérbios, mas em todas elas o Senhor o levanta. Eu quero que cada dia, quando eu cometo o meu pecado, ou os meus pecados, ou as minhas falhas, ou os meus delitos diante de Deus, que a misericórdia de Deus me assista tão de perto, para que eu possa garantir e falar com toda ousadia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem de nós aqui não arrisca de vez em quando dar uma olhadinha num site pornográfico? Quem de nós aqui não arriscamos propagar um fuxico no WhatsApp, um fuxico no Facebook? Quem de nós aqui, por ver uma irmã santa, bem vestida na igreja, pelada na praia, e não passamos um para o outro, e dizemos, olha as pernas dela? Quem de nós aqui não já chegou a fazer isso? Se a gente não fez, a gente é tentado. Mas ainda bem, graças a Deus, eu vou confiar na ação do Espírito Santo. Ainda bem que você rompeu com este pecado em nome de Jesus. Mas saiba que este pecado, mesmo que esteja no coração, nenhuma condenação há, se você estiver em Cristo Jesus. O que nós queremos realçar aqui, queridos, é que o ser humano nasceu em pecado. O salmista falou isso no Salmo de número 51. Ele diz que em pecado me concebeu minha mãe. É como ele dissesse o seguinte, olha, é a natureza. Eu vim de um ventre pecador, fui gerado por um esperma pecador. Hoje estou aqui conjunto óvulo e esperma pecadores. Em pecado me concebeu minha mãe. Mas nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, que não anda segundo os desejos da carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Paulo não quer obscurecer esse pecado de ninguém. Ele até admite que o pecado entrou no mundo através de um homem. E aqui eu quero que a igreja glorifique, se não aplauda. Mas também o pecado pode ser tirado do mundo através de um homem chamado Jesus Cristo. Por Adão, Paulo diz, pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo. Mas o segundo Adão vai tirar o pecado do mundo, e já tirou da minha vida. Falem comigo, e já tirou da minha vida. Paulo até põe um ponto de discussão à lei.
Ele diz o seguinte da lei, isso assusta um pouco, mas é bom nós entendermos o que Paulo fala da lei. Ele diz: se somos pecadores, é porque a lei assim nos acusa. Ora, se não houvesse lei, tampouco eu seria pecador. Se sou considerado pecador, é porque existe uma lei que fora criada para conscientizar-me de uma culpa que até então não existia. Paulo quer dizer o seguinte: a lei não é a culpada de você ser pecador, mas a lei esclarece, alumia, a lei realça o pecado que existe em nós. Paulo quer dizer o seguinte: olha, se andarmos segundo as leis, e aqui eu quero englobar as leis das nações, além da lei espiritual que é a lei de Deus. Se olharmos o homem pela lei, nenhuma pessoa poderá ser salva, mas aqui é que está a gloriosa ou glorioso poder da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E Paulo diz nesse texto que estamos tomando como base: nenhuma condenação há para aqueles que querem estar em Cristo Jesus. Ele diz mais: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Tudo isso no capítulo 8 de Romanos. Paulo realça esse interesse de Deus em desculpar-nos, em tirar a nossa culpa. Paulo quer dizer o seguinte: olha, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. E conclui esse assunto dizendo: nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Sou pecador, você é pecadora, pecador. Mas eu sei, queridos, que a gente faz isso às vezes por um deslize. Nenhum salvo consente e gosta de estar em pecado. Nenhum salvo consente e gosta de aplicar uma mentira, nem que seja ela branquinha, rosinha, amarelinha, bicolor, sei lá. Quando a gente solta uma mentira, mesmo que seja aquela mentirinha assim, simples, telefone tocando, e você sabe que é para você, e você faz gestos com a mão e com o rosto, dizendo para a esposa: fala que eu não estou aqui. Se a esposa for mentirosa também, ela vai falar. Eu caí na besteira de um dia fazer isto, e eu falei com Lindaura: fala que eu não estou aqui. Foi onde eu me dei muito mal, porque ela falou assim para a pessoa: olha, ele está aqui, só não pode atender nesse horário, liga mais tarde, mas ele está aqui. Queridos, na mesma hora, o Espírito Santo de Deus, e Ele age desta forma, Ele me convenceu do pecado, da maldade, do juízo, da justiça. Não tive outra opção senão correr para os pés de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Foi nessa hora que eu falei: Senhor, eu sei que nenhuma condenação há, mas me livra mais desse pecadinho. Quantas vezes aquele que passou por você, já aconteceu, eu no meu carro de luxo, o carro que eu ando há 10 anos, meu carro é mais potente um pouquinho que os outros, meu carro é 3.3, meu carro é 245 cavalos, e eu andando certinho a 60 por hora, como diz as ruas de Patinga, e passa me ultrapassando pela direita, um camarada num Fusca, caindo nos pedaços, só com 3 paralamas, e ele passou assim, e olhou para mim com cara feia, deu um tchauzinho para mim, mas ele fez ainda algo diferente no tchauzinho, baixou 1, 2, 3, 4, baixou 4 dedos, deixou um só levantado, e na mesma hora eu pequei, eu falei: tomara que você dá de frente com uma carreta. Na mesma hora Deus falou comigo assim: isso é pecado. Eu falei: Deus, me perdoa, deixa esse pobre coitado apavorado correr. Queridos, nós pecamos.
Eu vou repetir isso aqui para você falar assim: amém, pastor. Nós pecamos. Ninguém disse amém, porque todo mundo esconde que é pecador, mas é pecador. Quantas vezes você falou mal da sua sogra? Pecador. Quantas vezes você falou mal do seu emprego na hora de receber e ainda chama aquilo de mixaria? Pecador. Agradeça a Deus que você tem uma mixaria para receber todo mês. Tem gente que não tem nada de mixaria e gostaria da sua. Aliás, pega essa pessoa que está desempregada e põe para receber a sua mixaria, para ver se ele não dá glória a Deus. A grande realidade é que nós pecamos. A Bíblia registra, queridos, que todos nós pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Primeiro, somos acusados diariamente por uma consciência pessoal. Assim como aqueles homens foram acusados pela consciência pessoal, me condeno pelos meus maus pensamentos de vez em quando. E você já observou que quando você se condena pelos seus maus pensamentos, suas orações sobem somente 1,5 metro acima da tua cabeça? Está na hora então de pedirmos perdão pelos nossos maus pensamentos. Sabe por quê, queridos? Que raramente eu e a Lindaura vamos em praias públicas e conhecidas. Porque na verdade, quando você me vê lá em Guarapatinga, eu não estou lá de paletó e gravata. Geralmente a gente veste uma sunga. Mas a imagem que você registra da minha pessoa ali não é de paletó e gravata, é de sunga. E eu posso estar pregando aqui, olha, de paletó e gravata, e você vai no arquivo da sua imagem que você me viu de sunga e está vendo o pastor, está vendo a Lindaura de maior. Por isso nós procuramos ir em lugares mais distantes, para não fazer vocês pecarem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Já contei aqui na igreja, vou contar outra vez. Uma certa vez procuramos ir mais longe, 1.200 quilômetros, Salvador, na Bahia. E ali estava eu, Lindaura, minhas 2 meninas. Sem óculos, queridos, eu enxergo um pouco. Estou vendo que vocês estão aí, pela fé. E eu resolvi então, de sunga, deixei as 3 sentadas, falei assim, eu vou correr um pouquinho. E de repente, de longe, avistei um casal. A mulher estava com uma saia desse tamanho assim, irmãos. Primeira coisa foi um julgamento. Eu pequei pelo julgamento. Falei assim, deve ser mineiro. Mineiro quando vem na praia vem bem vestido. E eu fui passando em frente àquele casal e pensei assim, o segundo pecado, eu chamei aquele casal de jacu. Eu falei assim, vou passar perto desse jacu só para não ver a cara. Quando eu estou correndo, que eu passei em frente ao casal, eu olhei assim no casal, o homem falou assim, tudo bem, Antônio Carlos? Foi na hora que eu fui e voltei. E olhei para aquele homem, era um pastor da Convenção Batista Nacional aqui de Timóteo. E eu fui bem longe para não ver ninguém. Tudo bem, pastor? E aí? Assim que soltei a mão da mão dele, comecei. Tudo bem, pastor? Queridos, eu não pequei estando na praia, mas eu pequei chamando o casal de jacu e fazendo um mau uso da terra onde eu moro há 40 anos, que é Minas Gerais. Na verdade, Deus me perdoou. Eu procurei ir para mais longe ainda. Por quê? Para ver se tinha sossego na vida. Ainda bem que só foi aquele casal que me viu de sunga. Eu acho que vocês aqui nunca tiveram esse dissabor. Até mesmo porque minhas pernas são finas demais, irmãos. Eu pareço realmente um azeitono com 2 palitos enfiados por baixo.
E lógico que eu não vou falar para vocês que eu sou uma azeitona. Não sou um azeitono. No acampamento dos jovens, além da sunga, eu pus um calçãozão desse tamanho, uma blusa que vinha de cá de cima até cá embaixo. Mas eu vi alguns irmãos ainda olhando e cochichando. Devia estar falando assim, é verdadeiramente um azeitona. Somos acusados diariamente pela nossa consciência. Me acuso de não ser fiel a Deus, apenas porque deixei de fazer a leitura diária da Bíblia. Se deixou de fazer hoje, queridos, faz amanhã, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ai meu Deus, eu não orei hoje. Se não orou hoje, ore amanhã. Mas não deixa você próprio se acusar. Me entristeço quando tenho um deslize involuntário. Me oprimo quando me mostro incapaz diante de uma tarefa confiada a mim. E Deus sabe disso. Citei a semana passada: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Tu sabes todas as coisas. E Deus sabe dos seus limites. Eu vou repetir isso aqui, queridos, para você falar amém, um amém de consciência tranquila. Deus sabe dos seus limites, mas não deixa de fazer o que Deus mandou você fazer. Não me perdoo por um pecado praticado às ocultas. Por isso que a Bíblia diz claramente para o homem e para a mulher: não é bom que o homem esteja só. O homem sozinho, sem a polícia do lado, ele olha para outras policiais. O homem sozinho é capaz de fazer besteira. Estou falando com o homem porque eu tenho um DNA masculino, e você sabe o que eu estou falando, tá? Esposas, fica o tempo todo ao lado desse homem aí, tá? Porque se você abrir mão dele, ele é capaz de olhar para aquela cheia de pomba-gira que está passando do seu lado, e ele só faz assim, como se estivesse orando. Está orando nada. Está mais vigiando que orando. Não me aceito diante de um fracasso. Mas eu quero dizer para você que não se aceita diante de um fracasso. Eu quero dizer para você que não te perdoa por causa de um pecado praticado às ocultas. Quero dizer para você que se oprime quando mostra incapaz diante de uma tarefa confiada a você. Quero dizer que você que entristece quando tem um deslize involuntário. Quero dizer que você que acusa-se de não ser fiel a Deus. Para você que se condena pelos maus pensamentos, quero dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos acusados, em segundo lugar, pelas pessoas que nos rodeiam. Você convive com a pessoa do teu lado, mas cedo ou mais tarde, qualquer deslize seu, principalmente a esposa, é a primeira a falar assim: ah, não te falei? É a primeira a dizer assim: olha, eu te avisei. Estou dizendo que a minha vigia não, porque eu me comporto bem melhor sem ela do que com ela. Até mesmo porque a Bíblia diz que nós temos uma nuvem de testemunhas que estão nos olhando. Você que acha que ninguém está te observando, você que pensa que ninguém está te olhando, somente essa galerinha aqui que toca, são muito mais bem vigiados do que qualquer um outro deles. A nossa Nívia Soares aqui é muito mais vigiada. Aliás, ela é mais bonita que a Nívia Soares, muito mais vigiada. Andando na 28 de abril, o pai disse: oi irmão. Você olha assim para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, e fala assim: quem que é?
Aí você aproxima da pessoa: você me conhece? Lógico, o senhor é da minha igreja. Você que acha que não está sendo vigiado. Mas do mesmo jeito que somos vigiados, nós também somos julgados pelas pessoas. Não acreditam em nossa conversão, só esperam um deslize para dizer o seguinte: não te falei que essa tua ida no encontro não valeu de nada? Você chegou do encontro dizendo: é tremendo, é tremendo, é tremendo, e está tremendo agora até hoje no pecado. Não acreditam em sua conversão, não nos ajudam em nossas mudanças de vida. É capaz de oferecer uma tequila, ou melhor, uma cachaça, do que te oferecer um copo de leite. Já observou isso? Quem já foi pingunço aqui sabe disso. Carlinhos, vem cá. Vem cá, Carlinhos. Conta pra gente como que é a vida de pingunço. Se não fosse as orações da Célia, esse ex-pau d'água estava no inferno. Conta pra gente. Santa Célia. Realmente, isso é uma verdade, né? N pessoas aqui já passaram o que eu passei. Realmente, você chega numa rodada de amigos, entre aspas, o cara não te oferece, né, um suco, o cara não te oferece realmente um copo de leite. E vocês vão tomar uma comigo? É umazinha só uma entradinha. Aí de uma vai a primeira, a segunda, a terceira, até a 51, o pastor já falou. E realmente não é fácil, mas só quem realmente tem alguém que intercede por você. Realmente a minha família, parte de uma família, já contei a história, evangélica. E realmente quando eu mamava todas, né, mas bebia com força mesmo. Mas um dia eu falei com a Célia: Célia, o dia que eu me converter, o dia que eu for à igreja, eu vou para fazer diferença. E ela realmente continuou orando. Foram 9 anos, vocês já sabem a história. E realmente nessa trajetória, essa mudança, quando realmente eu vim para aqui, para Ipatinga, que eu me converti, ainda consegui arrumar uns amigos aqui de futebol, jogando. Depois do futebol tem a resenha. Cuidado, irmãos, com a resenha. Essa resenha pode te levar assim num poço bem profundo. E nessa realidade, quando eu aqui me converti, fiquei 3 meses sem ir a Valadares. Eu trabalhava numa firma bem conceituada, na Garoto. E lá toda vez que tinha reunião, depois tinha resenha. Eu fiquei 3 meses sem ir em reunião. E os caras falaram assim: agora, o Carlinhos agora vai comer só no mesmo prato. O Carlinhos agora não vai mais praticar aquilo que praticava com nós. O Carlinhos agora vai ficar igual aqueles leprosos, só comer no mesmo prato, separado, porque agora ele não pode misturar com a gente. Eu falei: glória a Deus. Mas eu marquei uma reunião com eles, uma resenha. Depois que eu tinha preparado para o batismo com a Lindaura, na semana que eu ia batizar, eu falei assim: eu quero ter uma experiência mais com o Senhor. Eu quero ir lá naquele local, participar da reunião, marcar uma resenha com ele, que era cervejada, pagode, mas eu não quero sentir desejo de beber. Aí nesse momento, liguei para ele: sábado eu estou indo na reunião. Depois da reunião pode marcar resenha. Fomos para o boteco, os caras bebendo cerveja, e eu, uma coquinha, não no copo, na garrafinha, certo? Garrafa, né? Os caras pau, ficamos ali até 4 horas da tarde. Quando chegou certa hora eu falei assim: gente, meu tempo com vocês aqui acabaram. Eu não participo mais dessa rodada. Sabe por quê? Uma vez liberto, liberto para sempre. Amém? Então, 2 desses caras que eram amigos, entre aspas, depois de um longo tempo, eu conversando com eles nas reuniões, falei: Carlinhos, eu preciso dessa mudança aí que aconteceu com você. Como é que eu faço? Faz favor, vou orar por você aqui. Eu convidei. Desses 5 que andavam comigo, 2 converteram, 3 largaram a família, 1 faleceu, certo? E os outros 2 não sei por onde andam, mas eu sei que eu estou enraizado na raiz, que é Jesus. Que Deus abençoe vocês. Somos acusados pelas pessoas que nos rodeiam, vivem na expectativa de que você volte a praticar ou a prática dos pecados do passado. Mas você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus.
Queria depois aproveitar o Carlinho e perguntar quantas vezes o cachorro já lambeu a boca dele. Mas vai ficar para uma outra mensagem. Somos acusados por Satanás. Ele é aquele que quer te ver no fracasso. Ele é aquele que lança acusações constantes nos filhos de Deus. E lendo o livro de Jó especificamente, ele fala com Deus claramente: olha, deixa eu tocar em Jó. Satanás, o desejo dele é tocar na vida de um servo de Deus. Vou repetir para você falar a palavra assim bem nítida, está amarrado em nome de Jesus. O desejo de Satanás é tocar nos filhos de Deus. O desejo de Satanás é fazer você voltar para a lama, fazer você voltar para o pecado, fazer você voltar para a velha vida. Somos acusados por Satanás, aquele que coloca tropeços diante dos crentes, aquele que te odeia e quer ver, desculpe a palavra pesada, mas eu tenho que usá-la, aquele que te odeia e quer ver a sua desgraça, aquele que é inimigo de Deus, e por conseguinte também nosso inimigo, aquele que é naturalmente mau e quer ver-nos amaldiçoados e condenados com ele. Mas eu quero que a igreja cita comigo bem forte: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quarto lugar, no dia a dia, o que realmente te acusa, ou quem te acusa? Um nó cego que às vezes nós damos no trabalho, uma cola que às vezes é passada e repassada na escola, uma intimidade a mais no namoro, quando rompe com as barreiras e os limites do respeito. Essa moça que você está passando a mão nela, ainda não é propriedade tua. Vá para o cartório, faça um documento, e só a partir daí você pode passar a mão nela por inteiro. Uma omissão diante de um necessitado, uma negligência na obra de Deus, essas coisas nos levam, irmãos, a entristecer, se não esfriar na fé, até desviar do caminho santo do Senhor. Mas eu quero te fortalecer nessa noite dizendo, enquanto as crianças se movimentam para lá e para cá, eu quero dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Falem comigo, 1, 2, 3. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quero concluir dizendo, as acusações têm como finalidade de nos fazer desacreditar no amor de Deus. As acusações perdem forças diante do elevado amor de Deus. Por mais que elas venham e querem nos fazer infelizes, Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama o bastante para você dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez, queridos, seja a frase que menos você escuta: Deus te ama. Mas eu quero insistir aqui em falar essa frase: Deus te ama. Eu quero insistir em falar essa frase: Deus te ama. Deus tem um compromisso em te amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que viesse a nele crer não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus te ama. Deus tem um compromisso em nos amar. As acusações são levantadas com o propósito de atrofiar a esperança que temos em Deus. Porém, estou bem certo de que nem morte, falem comigo, amém, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas que virão, nem altura, nem profundidades, nem poderes, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fiquem em pé, começando a glorificar.
a Deus porque você é amado do Pai. Vou repetir essa frase para ver se vocês lembram de alguma coisa. Você é amado do Pai. Lembra de alguma coisa? Se não lembra, eu vou fazer vocês lembrarem. Você é amado do Pai. Foi o título da mensagem da semana passada. E se quiser me acusar de dizer que eu não tenho outra mensagem, eu não tenho não. Aliás, eu tenho uma segunda mensagem que eu repito muito. Primeiro é falar do amor de Deus por você, do inconfundível amor de Deus por você. Talvez a segunda mensagem que eu jamais vou esquecer é dizer que Jesus Cristo está voltando. Está voltando justamente porque te ama e quer te levar para morar com Ele nas mansões celestiais. Levante as mãos para os céus e glorifique a Jesus. As acusações são efêmeras. Diante da declaração, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como amado do Pai, sinta agora o Espírito Santo de Deus te tomar pela tua mão direita, te levantar dizendo: você é um vencedor. Com as mãos levantadas, agora abra bem alto tua voz em som quadruplicado e começa a agradecer o amor de Deus na tua vida. Começa a agradecer o amor de Deus em teu coração. Começa a agradecer o amor de Deus em teu coração. Começa a agradecer o amor de Deus em tua vida. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor que te ama. Saiba que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada do que falam ao seu respeito é verdade. Verdade é aquilo que Jesus fala a seu respeito. Verdade é aquilo que Jesus fala sobre você. Então glorifique o nome do Senhor Jesus. Vai dando honras e glórias ao nome do Todo-Poderoso. Vai repetindo suas palavras de glorificação. Saia hoje daqui sabendo que você é livre. Que você é livre. Livre para glorificar ao Rei. Você é livre para adorar ao Rei. Aleluia. Você não terá essa oportunidade amanhã de gritar que você é livre, porque você deve estar no trabalho, ou na escola, ou na faculdade. Você talvez não terá essa oportunidade na terça-feira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado. Talvez só no domingo que vem você terá liberdade de estar novamente aqui na igreja para glorificar o nome do Senhor. Então glorifique a Deus por esses minutos que restam aqui na comunhão dos santos. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo é o teu nome, Senhor. Mesmo sendo falho, Sim, Jesus. mesmo sem merecer, Deus me ama. Oh, Senhor. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Declare isso, declare isso. Se estou fraco, se eu estou caído, Declarei. Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, Sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus te amou tanto que entregou seu
filho para morrer em meu lugar. Cantei! Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Só as mulheres. Me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Só as mulheres. Me ama e Ele está sempre de braços abertos. Só os homens. Oh, Deus me ama. E o seu amor é tão grande e incondicional. Mais uma vez. Me ama e Ele está sempre de braços. Homens e mulheres, louvando ao Senhor. Aleluia. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Oh, Deus me ama. E Ele está sempre de braços Mais uma vez. abertos pra mim. Cante. Deus me ama. E o seu amor é tão grande e incondicional. Aplaudem o Senhor Jesus. Aplaudem o Senhor Jesus.